Oi, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Sabrina e esse é o meu canal na Europa. Vamos começar 2022 com o pé direito, né? Depois de 6 meses sem fazer vídeo, decidi voltar com o canal e agora eu não paro. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quanto nós gastamos para fazer o reconhecimento da cidadania italiana do meu esposo. E eu vou contar pra vocês como que foi, quanto nós gastamos de verdade, porque quando nós começamos a procurar esse tipo de informação, ficava muito vago, não tinha muitas informações assim precisas, sabe? Eu sei que isso varia de cidade para cidade, de estado para estado, muda muita coisa de região para região, na Itália também. Porém, nós queríamos ter uma base, assim, tipo, um valor, quanto foi mais ou menos que fulano pagou, porque nós não conhecíamos ninguém que tivesse tirado, exceto a cunhada da minha irmã, que foi quem passou os contatos pra gente, mas a gente não conhecia mais ninguém. Ela foi a única pessoa que nós conhecíamos e que a gente tinha uma noção. Então, quando eu procurei esse tipo de conteúdo na internet, as pessoas eram muito vagas, tipo assim, eu não vou falar valores porque isso muda de região para região. Eu sei que muda de região para região, mas eu quero saber quanto é. Então eu vou contar pra vocês quanto nós pagamos. Se nós conseguimos, vocês também conseguem, tá bom? Foi difícil, foi perrengue. Estamos pagando até hoje? Estamos pagando até hoje, tá? Mas deu certo. E ele tá aí com a cidadania dele. E agora é trabalhar para pagar todo mundo. Então, como eu disse, eu tô aqui com a minha cola, com a minha caneta, porque aí eu vou riscando o que eu vou falando. Isso muda de estado para estado. Nós fizemos toda a nossa documentação. Eu falo nossa porque ele é meu marido, então é nossa documentação. Nós fizemos toda a nossa documentação no estado de São Paulo. E lá, se eu não me engano, é um dos estados mais caros, eu acho. Porque eu já vi Minas Gerais, Curitiba, bem mais barato, mas como a nossa era do estado de São Paulo, você tem que fazer no estado onde estão as certidões. Então, vamos começar aqui com a minha cola. Bom, geralmente, todo mundo começa a procurar. Eu não vou falar de certidões, tipo, como que a gente fez pra achar, porque isso aí tem muito aí na internet pra procurar certidões, pra dar o passo inicial. Tem o Fábio Barbiero, Fábio de alguma coisa aí, que ele explica passo a passo de como você faz pra achar esses documentos. Então, eu só vou falar como que a gente fez, assim, por cima, tá? Geralmente as pessoas começam a procurar as certidões de baixo pra cima. Tipo, meu marido sabe qual é a certidão dele, aí pega a da mãe dele, a do vô, do bisavô e assim vai indo, até chegar no italiano. Como nós já tínhamos uma noção, porque meu marido tem um grupo no Facebook da família, né, do sobrenome do italiano, lá a gente conseguiu todas as informações. Lá no Facebook, então, ele já conseguiu as primeiras informações de onde o italiano tinha nascido. Então, nós começamos de cima pra baixo. Porque o italiano, na verdade, é o bisavô dele, né? O vô da minha sogra. E aí, nós começamos de cima pra baixo, então. Aí, nós já sabíamos a cidade, né, onde o italiano tinha nascido. E o que nós fizemos? Nós pegamos o contato com a irmã da minha cunhada da assessoria para poder fazer essa busca da certidão na Itália. E aí, começou aí já. Quando nós descobrimos onde estava a certidão, já começou o primeiro gasto, que eu vou falar pra vocês. Para fazer essa busca da certidão na Itália, nós pagamos 250 euros. Na época, em 2019, deu mais ou menos uns 1.100 e poucos, assim. Eu não lembro os valores exatos, porque eu tinha tudo anotado, mas ficou lá no Brasil. Eu não quis trazer por precaução, né? Vai que mexessem na minha mala e achassem aquele monte de anotações, de valores, de certidões. Então, a gente lembra que foi mais ou menos, foi 250 euros, mas a gente não lembra quanto estava o euro na época. Porque 2019 devia estar uns 4,80, não chegava a 5 reais o euro. Então foi mais ou menos uns 1.100 e poucos reais que a gente pagou. Então já começou o desespero aí, né, gente? Quase um salário mínimo. O salário mínimo é 1.400, 1.200. Nós pagamos 1.100 e pouco para fazer a busca da certidão italiana. Então, se você quer pedir uma certidão italiana, você pega a data de nascimento, nome completo e o local de nascimento do italiano, pesquisa lá no Google. Qual a comune que pertence à região tal. Taca no Google, vai sair a comune, né, que pertence à região, você manda e-mail e eles te respondem o e-mail e aí te mandam a certidão italiana de graça.
e nós pagamos 250 euros para essa certidão vir da Itália para cá. Então, se você tiver uma força de vontade aí, né, for pesquisando, você consegue de graça. Não é porque nós pagamos que você tem que pagar também, porque ela vem de graça. Só faz um e-mail bem formal, viu, gente? Porque eles são bem chatos lá na Itália. Bem chatos, bem rígidos com esse negócio de e-mail, assim. Então, manda um e-mail bem escrito certinho, que aí eles te respondem. Eu já vi casos que demoram até 3 meses para eles te mandarem a certidão. Mas o que é 3 meses para 250 euros, né, gente? Bom, então feito isso, nós pagamos. Ela achou a certidão pra gente lá na Quando chegou aqui no Brasil, a gente precisou ir no cartório levar essa certidão pra traduzir e apostilar ela pro português, porque ela veio em italiano, né? E aí, parece que tem que fazer um registro lá no cartório de que você tá com esse documento aqui. E aí nós levamos lá, e lá no cartório, na nossa cidade, ficou mais ou menos em 140 reais. Gente, eu falo sempre mais ou menos porque era valores picados, tipo 139,93. Era sempre valor muito picadinho, então eu tô já arredondando, tá? Porque eu não sei o valor exato, que né, a anotação ficou no Brasil, mas eu tô passando os reais valores que a gente pagou, só arredondando pra mais ou pra menos um pouquinho, porque às vezes não lembro. Então, nós fomos no cartório, registramos essa certidão lá, traduziu, pra traduzir tem que ser um tradutor juramentado, sempre, e aí traduziu pro português, ficou lá no cartório, tipo, uns 15 dias ainda, tipo, leva muito tempo essas coisas. E aí, depois nós pegamos essa certidão e aí nós começamos a dar entrada nas outras certidões. Quer dizer, enquanto a certidão não vinha da Itália, porque teve esse tempo também, né? Que ela foi lá, procurou, achou e mandou pro Brasil. Enquanto essa certidão não vinha, nós fomos procurando as outras, porque aí a gente já sabia, né? O outro é o bisavô do meu esposo, o vô, minha sogra e meu marido. São 4 gerações só, do meu marido pro italiano. Conforme a gente ia encontrando as certidões, nós já íamos imprimindo ela em inteiro teor. Por quê? A certidão simples, ela tem poucas informações. Tem que ser inteiro teor para ver todas as informações que tem naquela certidão. Então, a gente já pedia para imprimir inteiro teor. E inteiro teor, ela variava de 69 a 70 reais. De 69 uns quebradinhos até 70 e uns quebradinhos. Porque não foi todas na nossa cidade. Foi tudo aos redores da nossa cidade. Então, teve certidão em São Lourenço do Turvo, São José do Rio Preto, na nossa cidade, que era Matão, Araraquara. Então, cada cidade era um valorzinho assim, porque eles têm um valor padrão, né? Mas eram uns quebradinhos assim diferentes, de certidão para certidão. Então, nós fomos achando, fomos imprimindo inteiro teor, porque nós precisávamos de um dossiê completo para poder mandar para análise, né, para assessora poder analisar e ver se tava alguma coisa errada, e tinha muito erro nas certidões. Então foram do italiano, né, até os meus filhos, foram 12 certidões, de 69 a 70 reais, 12 certidões inteiro teor, para fazer o dossiê completo. E aí, então, depois que nós tínhamos as 12 certidões impressas, tudo inteiro teor, nós escaneamos todas elas e mandamos para análise, para assessoria que estava cuidando da gente, né, do caso dele. E aí ela analisou todas as certidões e viu que do italiano até a certidão da minha sogra, eu acho que tinha os nomes dos avós ali, tinha que fazer correção. Por quê? O bisavô do meu esposo, né, o antenato italiano, ele chamava Domênico, né? E pro Brasil, abrasileirou, né, que eu acho que fala, foi para Domingos. E não pode, né, gente? Tem que ser o nome original da certidão de nascimento. Então, desde aí já teve que começar a arrumar. Depois que veio a certidão dele com o nome correto, né, que era Domênico, teve que arrumar todas as que veio depois dele, né? Então, todas essas, acho que até minha sogra teve que arrumar, até a certidão da minha sogra, né, que tem o nome dos avós, que era esse, teve que arrumar. Então, as certidões que já estavam impressas, nós fomos no cartório, todas as certidões do meu esposo foi corrigida administrativamente. Foi tudo administrativo. Não precisou ser judicial, porque se o erro for muito grave, tem que mandar pro juiz, aí tem que pagar advogado. E a nossa não, a nossa foi erro simples, erro de digitação, porque na época eles escreviam diferente, né? Tem ano que tá com 2N, sabe assim, coisas simples que eles arrumaram administrativo. Então, dessas 12 certidões, 5 certidões foram corrigidas. E para corrigir cada certidão, foi em torno de R$ 138 reais a R$ 140 reais por certidão corrigida. Eu acho que foi uma só que foi R$ 143 reais, o resto foi tudo 138.
e em apenas um cartório nós tivemos que pedir autorização para minha sogra e para o irmão dela, para eles autorizarem a gente fazer essa correção. Porque, como eu disse, né, a certidão dela iria ter que mudar. E aí ela tá viva ainda e o irmão dela também. Então, a gente não pode decidir por eles, né? Então, eles assinaram lá que a gente podia mexer na certidão de nascimento deles. Deles não, porque o do irmão da minha sogra não precisou mexer. Mas se caso um dia ele for dar entrada na cidadania dele, ele sabe que já tá mexida e que ele pode vir a corrigir a dele também. Agora, a da minha sogra foi alterada. Então, ela assinou pra gente, o irmão dela assinou também, e nós fizemos a correção até eles. Feito isso, corrigimos as 5 certidões, né? Falei os valores aí. Depois, no final, eu vou somar tudo, tá? Pra vocês saberem o valor total. Foi dinheiro, hein, minha filha? Foi dinheiro. Pronto. Corrigiu as 5 certidões, pagamos lá o valorzinho pra corrigir. O que aconteceu? Tivemos que imprimir corrigidas, né? Então, mais 5 certidões de R$ 69,70 para serem reimpressas. As únicas certidões que não foram corrigidas foi a do casamento da minha sogra, nascimento do meu marido, casamento nosso e a certidão de nascimento das crianças, porque dali pra cá já é mais burocrático, né? Já mudou várias leis, então tá mais fácil. Mas as antigas tivemos que corrigir. Todas as certidões corrigidas e reimpressas, nós mandamos para análise de novo, ela analisou, viu que estava tudo certo, e aí que veio a próxima palavra, traduzir e apostilar para o italiano agora, né? Porque para você mandar esses documentos para a Itália, ele tem que estar em italiano. Então, o que acontece aqui? Por que eu falo que é uma paulada? Porque são 12 certidões que nós tínhamos. Eu fico imaginando quem tem mais, porque tem gerações que tem, tipo, 3, 4 acima dessa que a gente parou, sabe? Aí eu fico imaginando, imagina quantas certidões esse povo não imprime, né? Tá, mas vamos voltar ao foco aqui. O nosso eram 12 certidões em português. Então, nós pagamos para a tradutora traduzir as 12 certidões. Depois que ela traduz, é uma tradutora juramentada, tá? Já falei isso no começo do vídeo. Depois que ela traduz, ela tem que apostilar a tradução para ficar válida. Aí ela apostila a tradução. Depois que ela apostilou a tradução, ela tem que traduzir o apostilamento para mostrar que aquilo ali é um documento válido, né, em italiano. Então, todo esse rolê aí, em 12 certidões, ela cobra por certidão, por letra, não lembro, por palavra, eu não lembro como que era, gente. Só sei que deu a pequena bagatela de R$ 5.000 para traduzir 12 certidões, apostilar e traduzir o apostilamento. R$ 5.000 nós pagamos. Aí tá, né? Traduzimos tudo, apostilamos tudo. Foi o valor mais alto que nós demos lá quando nós estávamos no Brasil ainda, viu? Mal sabia a gente o que via por aí. Feito isso, os documentos estavam prontos. Era só ir pra Itália e tirar a cidadania. Mas aí veio um pequeno vírus que acabou com o mundo em 2 anos, e esse vírus não ia embora nunca mais. Nós decidimos ir assim. Deixa eu só voltar um assunto aqui, que era pra eu ter falado no começo do vídeo, né? Mas eu pulei aqui a parte que eu anotei isso. Eu e meu marido, nós fomos casados há 14 anos. Porém, nós nunca casamos no cartório. Então, quando nós começamos a correr atrás dessa papelada, para eu ter direito a morar com ele fora do Brasil, sem estar ilegal, eu precisaria ser casada com ele. Então, quando a gente começou a correr atrás dos documentos, a primeira coisa que a gente fez foi casar. Então, se você já for casado, esse valor não vai entrar na sua soma. Como nós não éramos casados, nós tivemos que casar, o cartório da nossa cidade cobrou na época R$ 430 para fazer o casamento. Então, a gente tem que incluir esse valor no valor total, né, dessa cidadania, porque se nós já tivéssemos sido casados, não ia precisar desse valor, né? Íamos economizar aí uma quidelinha. Mas, como nós não éramos, teve que acrescentar esse valor. Agora, se você for solteiro, também você tira esse valor da conta. E não vai baseando na minha conta, não, porque muita coisa já mudou, viu? Isso foi em 2019 e, é que nem eu falei, é de região para região. Eu estou contando para vocês a nossa experiência, os nossos gastos, os nossos valores, para tirar realmente a dúvida das pessoas, porque quando eu procurei, eu também não encontrei essa informação, tá? Então, é só para informar mesmo, não é para basear nada, não. Aí tá. Para segurar a vaga com o assessor, ele cobrou 300 euros na época. E aí nós pagamos 300 euros, que deu mais ou menos uns R$ 1.500, R$ 1.700 na época. Só para segurar a vaga.
pra gente poder, quando acabasse a pandemia, tudo. Porque meu esposo, ele viria em maio de 2020, depois mudou pra junho de 2020, depois mudou pra agosto de 2020 e ele só foi em em 15 de maio de 2021. Tipo, 1 ano e 2 meses depois da data inicial que era pra ele ter ido. Então, muita coisa mudou de lá pra cá, né? A vaga dele ficou segurada por conta desse adiantamento que nós demos pra ele. E aí, o assessor, você pode fazer sozinho. Só que aí você tem que ter um bom nível de... Caiu mensagem aqui, esqueci de desligar. Você pode fazer sozinho também, viu, gente? Economiza bastante quem faz sozinho. Só que você tem que ter um bom nível de italiano. Eu falo francês. Você tem que ter um bom nível de italiano pra você poder se comunicar lá, pra você poder... Porque assim, lá você não chega e aluga uma casa, sabe? Eles são muito rígidos com tudo isso. Então nós preferimos não correr esse risco de perder tempo procurando casa e gente de confiança, algo do tipo. Porque a gente sabe que tem muito golpe aí pela internet, que você aluga o lugar, chega lá, não existe. Então nós queríamos uma pessoa de confiança. Aí, quando liberou, nós já estávamos aqui na França, quando liberou para a União Europeia, assim, quem estivesse dentro da Europa podia circular, né? Foi por isso até mesmo que nós viemos, porque nós vimos que o Brasil não estava sendo liberado para canto nenhum. Então, enquanto o Brasil estava liberado ainda para a Inglaterra, nós já aproveitamos e fomos, porque eu acredito que voo direto do Brasil para a Itália, eu acredito que ainda não está tendo, viu? Eu não sei, eu não li mais informações sobre isso, mas eu acho que ainda não tem. Só de quem já está na União Europeia pode chegar até a Itália. Então, como nós já estávamos aqui na França, o assessor dele só recebe o valor quando você chega lá. Então, você não paga mais nada, só foi aqueles 300 euros para segurar a vaga. Então, se o seu assessor aí tá te pedindo muito dinheiro antes de chegar, você meio que desconfia, né? E aí, o dele só aceitou o valor quando ele chegou lá. E aí, quando ele chegou lá, ele teve que pagar 3.700 euros. 3.700 euros, que dá mais ou menos, isso foi... Deixa eu falar uma coisinha aqui. Quando nós começamos a cotar o assessor, isso em 2019 para 2020, o euro tava 4,80, 4,70, não chegava a 5 euros, a 5 reais o euro. Então, nós estávamos somando aí que nós íamos gastar 28, 29 mil reais, né, convertendo o euro. E nós gastamos muito mais. Vou contar pra vocês no final o valor total. E aí, então, o assessor dele cobrou 3.700 euros pra assessorar ele, né? O assessor dele fez tudo pra ele. Ele só foi nos lugares, assinou, tirou foto, pra documento. Então, tipo assim, o assessor dele fez tudo. O assessor dele traduzia, falava o que tinha que falar. Então, é uma pessoa mesmo que tá ali pra responder por você. Nesse ponto, tem gente que vai achar que é um absurdo, né? Você pagar 3.700 euros. Eu somei mais ou menos o euro a 6,20, porque na época eu acho que tava até mais caro, porque foi bem agora que no meio da pandemia. Deu 24.400 reais. Mas eu não sei se foi esse valor exato, porque como eu disse pra vocês, eu não lembro o valor do euro na época, porque foi em maio do ano passado, né? De 2021. Então eu não lembro o valor exato e do euro na época. E aí eu somei assim meio por cima, mas não passou muito disso aqui não. Em torno de 24.400 até 25 mil reais pelo assessor. Só que se você for fazer sozinho, você vai ter que pagar o aluguel, os custos do lugar, porque você paga gás e água separado, a sua internet, então tipo assim, é um valor que você paga pela comodidade, né? Meu marido não precisou fazer nada, como eu disse pra vocês. O assessor foi lá, fez tudo por ele, respondeu por ele. Ele só foi, tirou a foto, assinou. E ele não fez nada. Ele ficou lá 30 dias, 60, 90 dias. Ele ficou lá 3 meses. 90 dias só tomando banho de mar. Oh, Deus, eu esqueci de tirar. E aí, então foi isso, tá? Nós preferimos pagar pela comodidade e por ter menos dor de cabeça. Então, pagamos. E aí entra uns valores que, esses sim, são valores particulares, tá? Porque cada um sabe da sua necessidade. Você
come o que você quer, você vai em festa, você se diverte. Então, tipo assim, cada um tem o seu valor, porque cada um é cada um, né? Então, tipo assim, ele ficou lá 3 meses, fica lá pelo período da documentação, você não pode trabalhar. Então, você fica lá só gastando mesmo. Então, ele foi bem consciente nos gastos dele, sabe? Não ficou com regalia, ele não fez viagens, né? Porque tinha um pessoal lá que ficava indo viajar pra conhecer a Itália, né? Tava lá sem fazer nada mesmo. E ele não, ele ficou lá sem regalia, sem muitas coisas. E esse valor que eu vou falar agora pra vocês já está incluso o passaporte italiano dele, a carta, a habilitação dele, que ele mandou converter para italiana, para ele poder usar em toda a Europa, o documento ID, né? ID, documento de identificação. Aí ele tinha internet. Toda vez que ele ia fazer um documento, tinha que fazer uma marca bolo lá, que eu não sei pra que serve, marca da bolo. E tudo isso é gastos que você vai pondo no final do mês, assim, valores que fica muito alto. Então, se você fizer muita regalia lá, se você tiver dinheiro pra pagar, tudo bem. Se não, você tem que maneirar nessa hora. Então, com todos esses documentos que eu falei pra vocês, mais alimentação, internet, porque o chip dele daqui da França não funcionava lá. Eu acho que na época ele tava com o chip da Inglaterra ainda. E aí não funcionou lá, na Itália. E todo esse gasto que eu falei pra vocês, em 3 meses deu 1.263 euros. Então a gente somou assim, os 3 meses, o documento só ficou pronto no último mês. Mas nós somamos os gastos dele desde quando ele chegou lá até o dia que ele veio embora. Dá 7.830 reais. Convertendo pra 6,20 mais ou menos, tá? Porque eu não tô convertendo pro euro de hoje, porque hoje não sei quanto tava na época, pra quanto tá hoje. Então, foi esse valor aí que deu em 3 meses, tá? Ele chegou na Itália dia 15 de maio e ele voltou embora dia 30 de agosto. Foi, assim, o recorde, né? De rapidez para sair uma cidadania. A gente acredita que eu não vou falar o nome do assessor dele, nem o nome da cidade onde ele fez a cidadania, mas a gente acredita que por ser uma cidade muito pequena, por ter ficado muito tempo parado, eles foram as primeiras pessoas que voltaram a fazer o reconhecimento da cidadania depois da pandemia, né? Quando começou ali a liberar. Então a gente acredita por ser esse motivo, né? Tipo, foram os primeiros que fizeram depois que aquela demanda muito grande. Então por isso foi bem rapidinho, porque depois o pessoal que ficou lá depois dele ainda demorou mais um pouco, por conta do agosto, férias, né? Quem deu entrada demorou um pouquinho mais. Mas a gente acredita que foi esse motivo. E só mais uma informação para quem é casado, né? No caso, eu não fui pra Itália com ele. Para ele conseguir dar a entrada no passaporte dele, para ele tirar o passaporte dele lá na Itália, eu tive que ir no consulado italiano aqui da França e eu tive que preencher um papel, uma carta de atestação, não sei como se fala. E eu tive que ir lá no consulado, preencher essa carta à mão, assinei e levei no consulado. E aí lá eles me cobraram 14,50 euros para poder, tipo um reconhecimento de firma, sabe? Pra falar que eu sou casada com ele, que eu tô autorizando ele tirar o passaporte dele. Senão, o casado não consegue, tá? Isso independente do país que a pessoa estiver. Se o cônjuge estiver no Brasil, tem que ir no consulado lá italiano do Brasil. Se estiver lá na Inglaterra, tem que ir no consulado lá italiano da Inglaterra. Então, isso é pra todos os casados, tá? Se a esposa não estiver na Itália com ele, tem que fazer isso. Ah, pra todos os casados com filhos, tá? Se não tiver filhos, eu não sei como funciona. No meu caso é porque meu marido, eu sou casada com ele e nós temos filhos juntos. Então, as crianças tinham ficado aqui comigo enquanto ele estava na Itália e foi esse papel que eu tive que preencher. Bom, falei demais, né? Todo mundo tá querendo saber como que fica o valor total, a soma final. Somando todos esses valores, deu um final de 40.325 reais, tá? Convertendo todos os euros, tudo que nós gastamos no Brasil e na Itália e aqui na França. Então, ficou 40.325 reais. Tínhamos esse dinheiro? Não, não tínhamos. Viemos mesmo assim? Sim, viemos mesmo assim. Porque quem não arrisca não petisca, não é mesmo, meus queridos?
Tivemos aí a ajuda, né, de alguns familiares e empréstimos de alguns familiares e conseguimos realizar essa conquista. Estamos pagando até hoje, já faz 4 meses que ele voltou e ainda estamos pagando quem nos emprestou e vamos levar um tempo aí ainda pagando, mas conseguimos. Então, tipo assim, não é impossível, tá? É só você ter força de vontade, correr atrás dos seus objetivos, enfiar a cara mesmo, tá? Dá medo, mas vai com medo mesmo. Esse valor aqui, gente, é só da cidadania, tá? Nós tivemos muitos outros gastos, nós não tínhamos passaporte, nós tivemos que comprar a passagem, né, que nós fomos para Londres, depois viemos para França. Aqui na França nós chegamos já alugando lugar. Então, tipo assim, nós gastamos muito, muito dinheiro fora a cidadania. Então, por isso que eu falo pra vocês, nós não tínhamos esse valor da cidadania quando nós chegamos aqui. Mas, o Du já começou a trabalhar logo que chegou, então as coisas foram se ajeitando aos poucos. Aqui na França, em abril, vai fazer 1 ano já que nós estamos aqui. E graças a Deus agora nós já temos a nossa casa, né? Estou aqui no meu quarto, ainda sem cama, mas estamos aqui na nossa casa. Então é isso. Eu espero que tenha ficado nítido, assim, né? O quanto gasta pra tirar uma cidadania italiana. Não tô aqui fazendo esse vídeo pra aparecer, pra falar, nossa, eu gastei 40 mil, porque foram suados, tô pagando até hoje, já falei pra vocês. Não tenho vergonha de dizer que peguei dinheiro emprestado, tô pagando. Mas, quando você tem um objetivo, é aquilo que eu falei, né? Você enfia a cara, vai com medo e vai com medo mesmo, porque a vida é isso aí, né, meu bem? Quem não arrisca... Então é isso, eu espero que tenha ficado bem explicadinho. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, me manda um direct lá no meu Instagram, curte, comenta esse vídeo, deixa o like, tá bom? Que esse ano de 2022 tem bastante vídeos por aí ainda, hein? Eu vou terminar de fazer os vídeos que eu tinha prometido, esse é um deles, né, da cidadania. Depois eu vou fazer o da imigração e as curiosidades da França. Depois eu venho com os vídeos só aqui da França, tá? Pra já encerrar esse assunto sobre outras coisas que não fiz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, deixa like, compartilha pra quem tem interesse de tirar sua cidadania italiana. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Tchau!